Então, boa noite a todos. Vamos nesse momento acalmando nosso coração, acalmando nosso espírito. Agradecemos a Deus pela nossa vida, por mais um dia. Agradecemos Jesus, nosso mestre amigo, nossa Maria Santíssima. Agradecemos e cumprimentamos a irmã Anastácia e todo o seu filho que nos recebe com tanto amor. Em especial nessa noite de hoje, as equipes veterinárias responsáveis pelos trabalhos junto aos nossos irmãos menores, que encarnados e desencarnados, unidos no amor, possamos todos levar aos nossos irmãozinhos menores as melhores vibrações, os cuidados que eles e cada um de nós necessitamos. Então, como sempre, nós iniciamos os nossos trabalhos nessa noite com a oração de São Francisco cantado. Cantemos todos juntos, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja. Então vamos passar por nosso Evangelho. Alguém gostaria de abrir hoje? Valeu. Então, nosso Evangelho de hoje foi aberto no capítulo 7. Tem como título, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item que caiu foi mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes. Então, só para a gente entender esse capítulo, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Se a gente parar para pensar, pobres de espírito, nós, muitas vezes, nos dias de hoje, podemos não compreender, né? Porque quando a gente fala uma pessoa pobre de espírito, a gente vai achar no sentido pejorativo, que pobre de espírito, que pessoa rude, que pessoa baixa, que pessoa ruim, né? Mas quando, no sentido que o Evangelho traz, é mais no sentido de pobres em espírito, porque quando nós estamos ricos em espíritos, com o nosso espírito inflado, insuflado de orgulho, né? É o contrário daqueles que são pobres de espírito, são aqueles
que são tidos como os humildes. Então, o sentido do Evangelho para pobre de espírito é humildade, né? Como sendo uma virtude desejável a cada um de nós, virtude essa que vai nos conduzir à nossa elevação, ao nosso desenvolvimento, né? Então, Jesus, né, que foi justo, que foi bom, que foi humilde, né, ele veio trazer essa lição, né, como sendo condição para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa felicidade. E o Evangelho ele nos auxilia na compreensão de que aquele que se eleva, né, aquele que está com o orgulho muito em cima, né, ele será rebaixado, porque a queda virá em decorrência de uma falta que estamos cometendo perante as leis de Deus. E aqui ele vai falar sobre os mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes. Então Jesus disse essas palavras: dou-vos glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por terdes escondido essas coisas aos sábios e aos prudentes, e haverdes revelado aos simples e aos pequenos. Isso está no Evangelho de Mateus. Então ele fala que algumas coisas foram escondidas dos sábios e dos prudentes, mas foram dadas aos simples e pequeninos. Então, se a gente for pegar nesse sentido do entendimento aqui, muitas vezes aqueles que são sábios e se colocam na questão como prudente, olha, eu não vou acreditar no que você está falando porque eu sou prudente. Ou, eu sou muito inteligente, eu sou sábio, né? Eu já tenho conhecimento das coisas. Então é isso que você está trazendo. Uma pessoa tão simples como você vai me trazer algo dessa magnitude, então isso não é compatível. Eu sei das coisas. Então, aqueles que às vezes são tidos como sábios e prudentes, eles estão revestidos realmente do orgulho, né? Então, aquele que tem orgulho e se julga mais importante ou melhor do que o outro, muitas vezes ele não está apto a receber a mensagem, a compreender, a aprender uma coisa nova. Então, muitas vezes Jesus falava, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os estrupiados, eu vim para os doentes, eu vim para os humildes, eu vim para os sofredores. Por quê? Porque eram aqueles que estavam, né, vulneráveis e abertos a receber, às vezes, uma mensagem, uma esperança, um consolo. Então, muitas coisas não vieram, né, no meio dos sábios. Jesus ele não foi criado no meio da realeza. Jesus ele foi criado ali na humildade. Ele foi em busca dos pescadores, dos pecadores, dos oprimidos, porque ali estavam aqueles que estavam abertos a receber a sua mensagem. Então aqui o Evangelho nos diz que pode parecer singular que Jesus rende graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por havê-las escondido dos sábios e prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las, porque aquele que é sábio, aquele que é prudente, às vezes ele nos dá uma impressão de mais conhecimento, de mais entendimento. Porém, né, pode ter mais entendimento e conhecimento das coisas da matéria, quem sabe das artes, quem sabe das ciências, mas será que das coisas de Deus, aqueles que são mais, vamos dizer assim, sábios, no sentido de inteligentes, de graduados, né? Será que eles estão abertos o suficiente? Né? É que é preciso entender pelos primeiros, né? Os que são pequenos e simples ou pobres de espírito, que são os humildes. Os segundos, os orgulhosos, os envaidecidos com a ciência mundana, que se acham prudentes, porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o aprovam. Na antiguidade, sábio era sinônimo de esperto. É por isso que Deus lhe deixa a busca dos segredos da terra e revela as do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Então o orgulhoso, ele às vezes quer se colocar no mesmo patamar de Deus, né? E aquele que está, vamos dizer assim, humilde, ele se rende a Deus e ele recebe aquilo que é necessário. Assim ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos
espantam-se que os espíritos façam tão pouco esforço para convencê-los. Né? Então, quantas pessoas falam, isso não me convenceu, vai precisar me provar mais. Né? Como se a espiritualidade e Deus estivesse à disposição para ficar mostrando, para ficar tentando convencer alguém. Né? É que esses espíritos se ocupam dos que procuram a luz, com boa fé e humildade, preferindo-os aos que acreditam possuir toda a luz e que parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz conduzindo-os a Ele e provando-lhes que existe. Então é um orgulho de cada um de nós, né, que queremos que as manifestações venham nos fazer crer. Né? É igual o São Tomé, né? Tem que ver para crer. O poder de Deus manifesta-se tanto nas menores quanto nas maiores coisas. Ele não esconde a luz, uma vez que a derrama em ondas por todas as partes. Cegos, pois, os que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, quando apraz a eles mantê-los fechados. Então Deus não viola o nosso livre-arbítrio, né? Ele coloca as coisas ao nosso dispor e cabe a cada um de nós querer enxergar, né? Sua vez irá chegar, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam a Deus, e não o acaso, na mão que fere seu orgulho. Ele emprega, para vencer a incredulidade, os meios que convém conforme os indivíduos. Então, cada um vai ter que despertar por um jeito, né? Ou despertar pelo amor, ou desperta pelo amor. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer. Então, nós não conseguimos prescrever a Deus o que Deus me convence, me mostra as coisas que eu preciso ver. Então, as coisas estão aí, né? Cabe a gente querer ver, né? É igual aquele indivíduo que fala, né? Olha, gostaria muito que Deus entrasse, que Jesus entrasse na minha vida, né? Mas Jesus, ele está lá na porta, né? Só que a trava ela é por dentro, né? A gente que tem que abrir. Jesus não vai chegar e arrombar a porta da nossa casa. Né? Então, nós temos que nos abrir a sentir, é igual André Luiz, né? É um exemplo que a gente usa muito no meio espírita, por causa que é uma obra bastante conhecida, filme e tudo mais. André Luiz em sofrimento, ainda nas angústias dos remorsos, né, lá no umbral, e lá ele, ouvindo os irmãos lá o chamando de suicida, e ele ali passando por todo o sofrimento, porém, a espiritualidade amiga estava sempre ao seu redor, tentando acolhê-lo, mas ele não tinha olhos ainda para enxergar, e ele só foi poder ser acolhido, né, ir para o nosso lar, para a colônia, pelos irmãos ali das equipes de socorro, quando ele se coloca ali de joelhos, em prantos, e pede o auxílio de Deus. Então ele teve que descer do seu orgulho, descer ali do pedestal que ele tinha se colocado e pedir, né, render graças a Deus, que foi quando, né, o coração dele estava aberto a receber toda a ajuda que estava sendo oferecida. Então, enquanto envaidecido, enquanto preso ainda nas coisas da terra, ele não conseguia se abrir para as coisas dos céus. E isso acontece com a gente mesmo aqui, né? As coisas de Deus estão à nossa disposição, mas quem tiver olhos de ver, que veja, né? É uma parte, tem mais um trecho, mas eu vou, hoje o nosso evangelho é mais curto, né? Eu vou só finalizar esse parágrafo aqui. Então, Deus, né, emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convém, conforme os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever o que deve fazer e dizer-lhe: se desejas convencer-me, deveis portar-vos de tal ou qual forma, e antes, em tal momento que naquele outro, porque esse momento lhe convém. Então, não é aquilo que nos convém. Né? Que os incrédulos não se espantem, pois Deus e os Espíritos, que são agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências. Então, eu vou parando por aqui, né? Então, eu estou colocando aqui para nós justamente isso, né? Às vezes, as classes que são mais receptivas a uma mensagem, seja de Deus, seja do Espiritismo, seja das verdades da vida, né? Às vezes não são aqueles que, ante a nossa sociedade, ante aqui o planeta Terra, são os mais cultos, os mais letrados, os mais catedráticos, né? E muitas vezes essa mensagem ela é recebida pelos humildes,
pelos pobres, pelos aflitos, pelos doentes. Quantos e quantos irmãos, né, que estão aí em situações bastante severas de problemas, né, são nesses momentos que se abrem a novas realidades, né, a novas experiências, a novos pensamentos, ao perdão, à reconciliação, nossa, eu poderia ter feito diferente, feito melhor, né? Então a gente vê que ainda a dor, muitas vezes, ela é necessária para a nossa transformação, para o nosso aprendizado. Por isso que ainda estamos aqui, né? Submetidos a tantas dificuldades, a provas, as expiações, que são elas os estímulos que a providência divina concede por seu amor a cada um de nós, para a gente poder mudar, para a gente poder fazer diferente. Então, esse capítulo vem falar desse benefício que é quando nós aprendemos que a humildade ela é necessária para a nossa caminhada e para a nossa felicidade. Alguém gostaria de trazer alguma coisa, fazer um comentário? Então, sendo assim, nós vamos passar para os nossos passes. Agradecemos a todos aqueles que aqui se encontram, em especial os nossos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Aqueles que tiverem seus irmãos menores necessitando de preces, de algum tipo de tratamento espiritual, deixem os nomes, deixem o contato no nosso bate-papo aí, ou no nosso canal do Facebook, do YouTube, que nós colocamos nas preces os tratamentos. E que Jesus possa, então, visitar, junto com as equipes espirituais dos lares de cada um, auxiliando esses nossos irmãos, em especial aqueles que estão já nos nossos cadernos, nos nossos tratamentos, levando a eles tudo aquilo que for necessário, aquilo que tanto os irmãozinhos quanto os seus tutores necessitam. E aqui nós vamos seguir para os nossos passos presenciais, agradecendo então por mais essa oportunidade. Que Jesus continue nos envolvendo, que Maria continue nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.